Olá, tudo bem? Como estão? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Teologia da Divina Comédia. Sou o professor Igor Redua e estarei aqui instruindo cada um de vocês durante essas 4 aulas sobre o livro A Divina Comédia de Dante Alighieri. Antes de mais nada, peço para que curtam o vídeo, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, para que a partir do momento que o sininho estiver ativado, vocês vão receber as notificações dos novos vídeos que forem lançados aqui no canal, tá bom? Então, dando continuidade, hoje é a nossa terceira aula, hoje a gente vai falar sobre o purgatório. Recapitulando, nós falamos na primeira aula, né, sobre quem foi Dante Alighieri, né, poeta italiano que sofreu embates políticos, sofreu traições dentro da política, foi exilado e a partir do momento de exílio ele constituiu os 3 livros que compõem o livro da Divina Comédia, que é o livro do Inferno, o livro do Purgatório e o livro do Paraíso. Hoje, na aula número 3, nós vamos estudar o livro sobre o Purgatório. Então é muito importante que tenhamos, visto a primeira e a segunda aula, para a gente entender a contextualização, em que universo que Dante Alighieri cria essa obra, bem como o livro do Inferno também, que é o mais conhecido. Mas hoje a gente vai ver que o livro do Purgatório, ele é praticamente o coração, a artéria mais pulsante da obra, porque aqui é onde a gente tem a esperança, mesmo diante de toda a nossa concupiscência, todos os males da humanidade, no que tange ao pecado. Então, os pecados que não são os mortais, que são os veniais, eles são inseridos aqui nesse contexto do purgatório. A gente vai ver passo a passo aqui em todos os 7 círculos, do purgatório aqui que a gente vai estar estudando, tá bom? Então a gente agora precisa, contextualizar o que é esse livro do purgatório, o que consiste, Depois de atravessar os círculos sombrios do inferno, Dante Alighieri ele inicia sua segunda etapa, da sua grande jornada espiritual, que é o próprio purgatório, Aqui tudo muda. O desespero dá lugar agora à esperança. O castigo se transforma em purificação. E o medo dá espaço ao amor que se reergue. Então o purgatório ele é isso, ele é o coração pulsante da Divina Comédia. É o lugar onde o ser humano descobre que o mal não é o fim, e sim o ponto de partida para o bem. Então a gente vai entender agora o cenário, e o simbolismo que significa a montanha, que a gente vai falar também na hora que a gente for definir os círculos. Que ao deixar o inferno, Dante e o Virgílio ele emergem do outro lado da Terra. Lembra lá que o inferno ele termina lá no 9º círculo, dentre os 3 círculos gélidos dentro do último círculo, que é o encontro lá com Lúcifer, que está com metade do corpo enterrado num lago de gelo, com Judas na sua garganta. E a partir daquele momento no livro ali, eles vão emergir do outro lado da Terra. Como que a gente pode contextualizar esse momento? Quando da guerra celestial e Satanás cai, é o anjo caído, o anjo que tinha mais prestígio, ele cai junto com toda a sua horda, de demônios. E quando ele cai, ele cria, da superfície da Terra para o centro, que lembra que a gente falou lá que os círculos do inferno eles começam abaixo de Jerusalém? Então, da queda dos demônios, cria-se um grande fosso, que são justamente esses círculos, que vão culminar no centro da Terra. E do lado oposto da Terra cria-se uma montanha, é como se fosse um impacto, desses demônios que caem na Terra, cria um cone em direção ao centro da Terra, e do lado oposto da Terra cria-se uma montanha. É como se toda essa massa desse cone que foi criado, nos seus 9 círculos, no impacto dos demônios na Terra, é como se ela passasse toda essa massa terrena para o outro hemisfério, para o lado oposto da Terra, ali criando uma montanha. Então é só para a gente contextualizar como que é criado, como que, segundo a obra de Dante Alighieri, Divina Comédia, como que esse inferno é criado e como essa montanha que ascende aos céus, que é o processo que está inserido todo o purgatório, como que ela é constituída, materialmente falando.
Então, diante deles, né, ergue-se uma montanha imensa, banhada de luz. Essa montanha, no caso, ela foi criada pela queda de Lúcifer, igual havia dito, né? Quando o anjo rebelde ele é lançado ao centro do mundo, o solo se abre, formando um abismo infernal. E do lado oposto da Terra se elevou, né, dando origem a um monte que a gente chama dessa montanha, né, que é o próprio purgatório. É um símbolo perfeito nesse caso. É o mesmo movimento que afunda o mal, faz crescer a esperança. Olha a simbologia da obra de Dante, né? Essas questões poéticas e simbólicas que ele traz. Se o inferno é descida, o purgatório é subida. É a escalada da alma rumo à perfeição. Cada passo é um passo em direção à graça, né? Então a gente agora vai entender o sentido teológico do purgatório, né? Que nasce de uma verdade central da teologia cristã. Nem todos os que morrem, na verdade, estão prontos para ver Deus. Essa é uma doutrina da fé. Alguns foram perdoados, mas ainda trazem as marcas do pecado. Então outros se arrependeram, mas se arrependeram tardiamente. Ou ainda precisam purificar o amor desordenado dentro de si. Então são questões que não levam a pessoa para o inferno e ela vai passar por esse processo de purificação. Então Dante descreve esse lugar como uma escola espiritual. Aqui o sofrimento não é punição, é medicina, é medicinal. É a dor que cura, é a justiça unida à misericórdia. Porque é essa a misericórdia de Deus, né? No inferno as almas choram por terem amado o mal. Já no purgatório, elas choram porque aprenderam a amar o bem. Olha a grande diferença, né? Olha a grande dualidade, o contraste que Dante traz. Então, assim, o purgatório ele é dividido em partes principais. Agora a gente vai tratar da questão da estrutural, né? Primeiramente é o antipurgatório, onde esperam as almas que se arrependeram tarde demais. E aí nós vamos ter os 7 círculos, que são correspondentes, né, aos sete pecados capitais. Então agora a gente vai falar sobre essa questão dos 7 círculos, né? Por que dessa associação com 7 pecados capitais? Porque quando a gente traz a doutrina da fé, a doutrina da Santa Igreja, a gente tem como 7 pecados capitais os pecados veniais. Esses pecados veniais, eles podem se transformar em pecados mortais? Podem. Desde que esses pecados veniais, que são simbolicamente traduzidos pelos pecados capitais, comecem a ser praticados de forma deliberada. Lembra quando a gente falou lá no Livro do Inferno, a questão da intenção deliberada? Quanto mais conhecimento se tem sobre o pecado e mais ele é deliberado, mais graves são as suas punições após a morte em vida terrena. Então aqui no purgatório é isso. Esses pecados capitais, eles não foram praticados de forma corriqueira a ponto de eles se tornarem pecados graves deliberados. A gente vai falar sobre esses círculos e tentar explicar que se esses pecados veniais, esses pecados capitais, eles são praticados de forma rotineira. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui da ira, né? A ira é considerada um pecado capital. Então um estado de ira é como se fosse um momento, né, em que eu peco venialmente pela ira. Exemplo, eu fui irascível com alguma pessoa de forma irracional, vamos dizer assim. Né? Aquele instinto de ira, ela veio, né, porque são as concupiscências da nossa natureza humana, e eu acabei sendo irascível com alguma pessoa. Se eu começo a tratar essa questão da ira como um pecado venial e eu não trato ela espiritualmente, né, através dos sacramentos, principalmente a questão da Eucaristia, se eu não tenho essa amizade com Deus, né, eu tento não cessar esse meu pecado venial de uma forma a impedir com que ele se torne mais incisivo, eu posso pecar por ira a ponto de matar o meu irmão no coração. E aí eu cometo um homicídio espiritual. Eu mato aquela pessoa não fisicamente, mas eu mato ela dentro do meu coração. Para mim é como se ela não existisse, é como se ela tivesse morrido. Aí eu já entro na questão de pecado mortal. Então aquela ira que inicialmente me trazia ali um ato irascível contra uma pessoa, ela pode se agravar de tal modo que eu mate esse irmão no meu coração e aí eu cometo um homicídio. Eu mato alguém dentro do meu coração, como se essa pessoa realmente tivesse morrido para mim, né? Eu não consigo perdoá-la e aí acaba que eu excluo ela da minha vida de forma deliberada. E tendo conhecimento de que isso não poderia ser feito e que isso inclusive é pecado. Aí eu já estou pecando mortalmente. Tá? Então esse é só um exemplo, só para a gente deixar isso aí bem claro, a questão de que os pecados veniais e os pecados capitais,
eles podem se tornar pecados graves, pecados mortais, tá bom? Então, trazendo novamente, né, a gente vai falar aqui da questão estrutural. O Purgatório é um livro que também tem 33 cantos, né? São poemas também formados em tercetos, né? São poemas que foi configurado nessa questão dantesca. Ele inicia no hemisfério sul, em uma montanha no meio do oceano. Então, como a gente havia dito, né? Não vamos entrar novamente na criação dessa montanha, quando e de que forma foi criada. Mas fato é que ela está localizada em algum local do hemisfério sul. Também não é o livro não precisa isso, né? Qual o local do hemisfério sul que é, mas é mais a questão simbólica. Bom, barco guiado por anjos conduzem os peregrinos ao purgatório. E aí a gente vai falar agora sobre o antipurgatório. O antipurgatório, ele é antes de iniciar os 7 ciclos dentro do purgatório, tá bom? Então, ali, quem está ali? Que almas se localizam ali, né? Então são as almas dos inimigos da igreja, os excomungados, espíritos de negligentes, que se arrependeram tardiamente e vítimas de mortes violentas, mas que tiveram tempo para se redimir, né, perdoar os seus algozes. Então isso aqui é muito importante, né? A gente vai falar sobre essa questão do antipurgatório. Fato é de que algumas visões beatíficas, né, dentro dos estudos teológicos dentro da igreja, afirmam que a pessoa ela ainda tem a possibilidade de perdoar e de fazer uma contrição, sendo ela perfeita ou não no momento da morte, ou assim que acontece a morte. É um processo muito rápido. Isso é uma coisa teológica, tá ok? Alguns teólogos corroboram desse estudo, né? Outros não. Outros vão falar que não existe esse estado, esse momento ali, que seria uma fração de segundos, né, de um estado de consciência em que a pessoa poderia pedir perdão pelos seus pecados, bem como perdoar seus algozes, né? Mas fato é que Dante Alighieri traz essa questão, né, do antipurgatório. Está localizada as almas dos inimigos, né, da igreja, os excomungados, os espíritos negligentes, né, aquelas vítimas que sofreram mortes violentas e puderam perdoar seus algozes aí no momento da morte. Dando continuidade, então vamos falar agora sobre o primeiro círculo. Ali se localizam os soberbos, prece das almas, vislumbrados, né, por fogo abrasador. É como um castigo, né? Esse fogo abrasador é um castigo. Né? Dizem também algumas visões beatíficas de que esse calor, inclusive, esse fogo, ele é mais abrasador do que o fogo infernal. Um anjo vem apagar da testa do penitente o seu pecado. Então, quando se termina a purificação nesse primeiro ciclo, né, que é o ciclo dos soberbos, um anjo vem e apaga da testa do penitente os pecados de soberba que o levaram ao primeiro círculo. Bom, continuando. Segundo círculo, aqui se localizam os invejosos, né? Como reparação, estas almas, elas trazem seus olhos costurados com fio de arame. Assim, o que a inveja é, né? Ela é aquela tristeza com a alegria do outro, né? Então a gente vê o outro em alegria e nós ficamos tristes em ver a alegria do irmão. Então por isso que os olhos eles são costurados para privar realmente a visão que proporcionava esse estado de inveja. Terceiro círculo, os irascíveis, imersos em densos fumos, sem poder enxergar os méritos das virtudes devido à ira. Então, a ira, ela nos traz uma certa cegueira, né? A gente não consegue ver nada, a gente fica naquela visão em túnel, né? A gente só vê o foco da ira, o foco da monção irascível, o foco do ato que fez com que você ficasse irascível. E a gente deixa de ver virtudes e começa a ver somente defeitos, né? Somente vícios. A gente não consegue ver. Então, o castigo, né? A purificação para esses que estão nesse terceiro ciclo, justamente é a densidade, né, das fumaças que os cercam ali, privando eles de ver qualquer virtude, qualquer tipo de beatitude, né, dentro desse estado aí do purgatório. Bom, quarto círculo. Aqui se localizam os preguiçosos. Os penitentes carregam neste círculo as próprias turbas, com grande peso, que é o pesar das negligências do passado. Então a sua preguiça
fez com que você deixasse de fazer as coisas que eram necessárias serem feitas. E aí, como castigo, né, como penitência nesse período aí, os penitentes, eles carregam uma turba muito pesada, né? Quinto círculo, aqui se localizam os avarentos. Os penitentes são purificados, deitados ao solo, sem vestimenta alguma, corpos nus e padecentes, desprovidos de qualquer bem material. Então, olha só, em vida, os avarentos são materialistas. Então, aí vem a questão do materialismo dialético, né? Que foi trabalhado muito por Karl Marx e Friedrich Engels. Ele vai nessa questão, nessa necessidade que nós temos hoje, né, de adquirir coisas, de sermos definidos, né, e temos uma elevação, né, como status social mediante as coisas que nós adquirimos e as coisas que nós temos. Então, realmente, os avarentos são aqueles que retêm dinheiro, retêm recursos, são mesquinhos, né? E aí deixam de praticar muitas das vezes caridade porque retêm esses recursos materiais. Bom, sexto círculos, aqui estão os glutões, né? Os gulosos, né? Que é o pecado capital da gula. Transitam neste círculo almas de incômoda magreza. Então olha só, né? Aqueles que eram glutões, gulosos, né? E que comiam e extrapolavam a sua saciedade alimentar, estes aqui estão no estado de magreza, estão raquíticos, cercada por pomares, dos quais não podem comer seus frutos. Então deve ser também aí uma penitência muito incisiva, né, para aqueles que eram glutões e que estavam acostumados a sempre extrapolarem aí suas vontades individuais. Na verdade, suas necessidades, né? Extrapolavam por causa das suas vontades individuais e não por causa de necessidade. Bom, sétimo círculo. Aqui se encontram que é o último círculo, tá? Aqui se encontram os luxuriosos. Qual que é a penitência dos luxuriosos? As chamas pulgam estas almas por um precipício estreito de onde saem labaredas durante a travessia destas almas. Uma espécie de última purificação. Então, é como se fosse já a passagem já, né, para o próximo estágio que a gente vai ver aqui, que é um estágio já que precede o paraíso, né, que é o paraíso terrestre, que é similar ao Éden de Adão e Eva, que é o paraíso terrestre ao qual Adão e Eva conheceram. Então, só para a gente finalizar essa parte dos círculos, né, após isso, a superação do sétimo círculo, Dante encontra Beatriz e se despede de Virgílio. Virgílio, como o Virgílio ele é caracterizado pela razão, né, a razão nesse momento ela já entende o porquê das coisas, né? Por que dos pecados mortais levariam ao inferno? Por que dos pecados veniais, mesmo pecando venialmente, estando em amizade com Deus, a alma será salva, mas precisará ser purificada? Então Virgílio aqui, né, nessa concepção de razão, ele já teve aqui a sua contribuição, vamos dizer assim, né, para o entendimento desse penitente, né? E aí vai ter ascensão ao paraíso. Tá, ok? Bom, mediante isso, qual que é o fundamento filosófico, né? É o amor e a razão. Toda a estrutura moral do purgatório ela se apoia em uma ideia central, que como dizia Santo Agostinho, né, que é dada por essa ideia. Todo pecado é amor mal orientado. E já em São Tomás de Aquino, né, que Dante também utiliza muito, né, dos recursos da escolástica, encontra o equilíbrio perfeito entre fé e razão. O ser humano é livre, né, ele coopera com a graça divina para se salvar. Então por isso que o purgatório ele é o reino da liberdade redimida, né? As almas escolhem amar, é uma escolha, sofrem por amor e se purificam por amor. A dor é voluntária nesse caso, é um ato de aceitação da justiça divina, né? Cada alma quer ser purificada, cada ferida quer ser curada. Então, como a gente viu aqui nos 7 círculos, esse contexto da razão e da fé ele é muito palpável, né? Cada pecado aqui, no caso aqui, ele é tratado como uma distorção do amor, né? E cada penitência é uma reeducação do coração. Então, assim, falar sobre os 7 círculos é justamente definir que existe uma esperança de salvação, né? Nós temos que ter a esperança da salvação. A salvação ela pode vir de 2 formas, ou ascensão direta, né? Que a pessoa teria que estar em estado de graça pleno, ou através de uma contrição perfeita, ela ascenderia diretamente ao céu. Mas para a grande maioria que será salva, essas vão passar pelo purgatório.
Então, depois de subir, né, os 7 círculos, o Dante chega ao topo. Né? Ali ele encontra o paraíso terrestre, igual eu havia dito, que é o Éden restaurado. Né? Ali o ar é puro, as flores exalam vida, as águas refletem o céu. Então é como se fosse aquele estado, né, de perfeição da natureza, no qual ali é o símbolo da alma purificada, né, reconciliado com sua origem divina, que é em Adão e Eva. Então aqui é Dante ele reencontra Beatriz, né, aquela que representa a graça, a teologia e o amor de Deus. Beatriz reprova, né, os seus pecados, mas o faz com misericórdia. Então ela purifica sua alma pela verdade e pelo amor, que a Beatriz é representada pela igreja em alguns momentos e também pela fé. Nesse instante, Virgílio, o símbolo da razão, igual havia falado, ele desaparece. Porque a razão, nesse caso, ela cumpre seu papel. Agora é a fé que vai conduzir Dante. Então, assim, uma síntese teológica e filosófica sobre isso é de que o purgatório ele é o elo entre o inferno e o paraíso. É o ponto onde o homem, consciente de seu erro, né, ele reaprende a amar de modo correto. Teologicamente, é o reino da misericórdia, né, e da esperança. Filosoficamente, é a reconciliação entre razão e desejo. Espiritualmente, é o caminho da alma para a luz. Então, no inferno, as almas dizem não a Deus para sempre. No purgatório, elas dizem ainda não. Mas sabe que um dia dirão sim, que é quando tiver a ascensão para o paraíso. Então, o que Dante nos ensina, né, nessa obra? Que a redenção não é imediata, ela é um processo. Subir a montanha do purgatório é subir dentro de si mesmo. Escalar, aumentar sua vida interior, aumento da vida interior. Cada pecado vencido é um peso deixado para trás. Cada virtude adquirida é uma asa a mais rumo ao céu. No topo da montanha, no caso, a alma está pronta, purificada pelo amor, iluminada pela razão, e livre para contemplar o divino. Porque no fim, o purgatório é isso, a vitória do amor sobre o egoísmo, da graça sobre o orgulho, da luz sobre as sombras. Né? Então, para a gente encerrar o vídeo aqui, ó, é uma frase muito importante. Ó. O inferno ele vai mostrar o que o amor desordenado destrói. E o purgatório mostra como o amor se purifica. Né? E o paraíso revelará o amor em sua plenitude. O amor que é Deus. Então, o livro do purgatório, ele nos traz essa esperança de que, apesar da nossa concupiscência, apesar da nossa natureza decaída, né, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, nós ainda podemos ser salvos, mas a gente tem que ter apenas a esperança. Nós não temos como ter a certeza da eleição. Nós somos eleitos para a salvação, mas nós não somos os salvos eleitos, ou os eleitos que já estão salvos. Isso seria, inclusive, uma heresia, se a gente tivesse essa certeza da salvação, por ser povo eleito. Nós somos eleitos dentro da probabilidade. A gente tem que ter a esperança de salvação e nunca a certeza, porque a gente incorre em pecados mortais e veniais. A gente não pode tratar, igual, né, algumas pessoas dizem, né? Pecadinho e pecadão é tudo a mesma coisa. Não é. Se a gente for tratar pecadinho e pecadão, pecadinho, ele é o venial. Você vai ser purificado dele, mas se você estiver em amizade com Deus no momento da morte, você vai ter a salvação. Mas para isso, primeiro a purificação. E o pecadão, ele é o pecado mortal. Com ele não há. Ali é a privação da luz, é a privação de Deus. Apesar do pecado deliberado e consciente, através dos atos pecaminosos, essa pessoa renega Cristo. Ela rejeita Deus. Portanto, ela rejeita a luz. Portanto, ela vai estar em trevas, por causa da ausência da luz. Essa mensagem é muito importante. O livro do purgatório, talvez ele seja o mais... o que traz a maior esperança, né, de uma natureza humana decaída, no qual a gente tem um livro em que todo mundo conhece que é o inferno, em que muitas das vezes, em quase a sua integralidade, as pessoas desacreditam da existência do inferno, e desacreditando da existência do inferno, elas deixam de amar a Deus, deixam de aderir à cruz de Cristo, e esse fato, que é o de não fazer nada por adesão à cruz de Cristo, já leva ela automaticamente para um lugar ao qual ela não acredita que exista. Tá bom? Então a gente vai encerrar aqui essa aula, e aí na próxima aula a gente vai falar sobre o livro, né, que é o último livro, que é o livro do Paraíso. Ali agora é uma condução exclusivamente da fé, porque a fé no céu, ela já não é mais necessária. Né? Então pode ver que
Virgílio, né, como a razão, ele vem trazendo, vem conduzindo Dante ali através do purgatório, mas sempre com a fé e a esperança da ascensão ao céu. Então Beatriz é que vai conduzir, né, a partir desse momento, pela fé, né, pela igreja que ela representa. Porque o purgatório, ela é a igreja padecente. Nós temos 3 igrejas, sabiam disso? Nós temos a igreja militante, que é essa igreja que nós, né, que temos aqui na Terra, temos a oportunidade de acessar os sacramentos através dela. Nós temos a igreja padecente e a igreja triunfante, que é no paraíso. Então a Beatriz, né, a fé, essa fé, né, que ela vai conduzindo Dante até o paraíso, já no paraíso ela tem a representatividade da igreja triunfante. Porque a fé da igreja padecente, da militante, ela já não carece mais da igreja triunfante. Porque na igreja triunfante nossas vestes já estão limpas. Nós já temos o pleno conhecimento sobre as coisas sobrenaturais. Então já não carece mais a fé da esperança. Agora é a fé da realidade. É a fé das coisas que se veem, né? Porque fé é crer naquilo que não se vê. Se você lá no céu já vê toda a divindade sobrenatural de Deus, então essa fé da igreja militante, da igreja padecente, já não é mais a fé, é a igreja triunfante. Então por isso que Beatriz ela tem essa representatividade de ora como fé, né, durante o purgatório, e depois como igreja triunfante. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu havia dito, né, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nos encontramos na última aula número 4, que nós vamos falar sobre o livro do Paraíso. E aí a gente encerra o curso da Teologia da Divina Comédia. Até a próxima instrução.